Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar do Instituto GeoEduc. Hoje vai ser um tema direcionado para a área de gestão territorial e vamos abordar aqui um pouco, uma pincelada sobre o georreferenciamento para parcelamento do solo em imóveis rurais. Então, esse vai ser o tema e o que nós vamos trazer de conteúdo aqui para vocês essa noite. Queria já dar boa noite a todos que já estão interagindo conosco no chat. O Lucas Merson França deu boa noite, o Jorge, o Wilde, sejam muito bem-vindos. Se quiserem colocar aí também no chat a localização onde vocês estão conectados, acho que seria bem legal. Espero que tenhamos aí vários participantes, por conta aí do momento que estamos passando. Então, a maioria, né, trabalhando home office, cada um na sua casa. Então, a gente tem tido aí um expressivo número de interações e participantes nesses últimos webinars. Espero que também todos estejam bem, se cuidando, né? Que esse momento aí delicado passe e seja passageiro o mais rápido aí possível. Heloísa Pavan está conectada. Jaciele está falando de São Paulo, Djalma, Wilde está falando de Poços de Caldas, legal, Minas Gerais, né? Olha só quantos participantes interagindo. Vitória, o Lucas. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, então, para a gente dar uma aquecida aqui, eu vou me apresentar. Eu me chamo Ivan Leonardi, faço parte da equipe do Instituto GeoEduc e vou estar moderando aqui esse webinar e acompanhando vocês, tá? Bom, eu vou fazer essa intermediação, então, vou dar sempre as boas-vindas à apresentação. Depois que nos apresentarmos, vai ser feita a transmissão da palestra. E aí, no final, a gente sempre tira um tempinho aí para bate-papo, tá bom? Então, as dúvidas que vocês tiverem com relação à palestra, vocês podem estar enviando aqui no chat, tá bom? Então, no chat eu estou já gerenciando aqui as melhores perguntas, a gente vai tirar um tempinho no final e respondê-las ao vivo, tá bom? As dúvidas que não derem tempo de ser respondidas, né, por conta da duração aqui da nossa palestra, a gente vai fazer, tá, sem problemas nenhum, depois de responder elas por e-mail. Então, fiquem bem tranquilos que a gente separa depois uma planilha e tenta responder ao máximo dessas perguntas. Combinado? Bom, então, para dar uma aquecida aqui, eu gostaria de dar as boas-vindas para o nosso palestrante, Paulo Siqueira. Boa noite, Paulo. Boa Gostaria noite. que Boa noite, você pessoal. se apresentasse, desse boa noite, né? Eu acho que tem pessoas que já te conhecem, mas muitos aqui não te conhecem, né? Então, gostaria que você se apresentasse e desse suas boas-vindas. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Siqueira, eu sou engenheiro florestal, me especializei nessa área de georreferenciamento de imóveis rurais em 2013. Desde então, eu trabalho nessa área, né, com georreferenciamento, topografia, levantamento aéreo. E ano passado eu tive essa oportunidade de conhecer o pessoal do GeoEduc, né, e nós iniciamos essa parceria, primeiramente com o curso do georreferenciamento e agora com esse segundo curso do parcelamento de imóveis rurais. Então, fico muito feliz aí de trazer essas informações para vocês e é isso. Perfeito, Paulo. Pessoal, então aproveite aí o máximo para absorver o conteúdo dessa palestra. Claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, né, que fala sobre o assunto, mas a gente vai tentar ao máximo dar aquela pincelada nesse importante conteúdo, tá bom? No final, né, para quem ficar até o final, a gente vai ter algumas condições especiais para matrículas do lançamento de um curso sobre remembramento e desmembramento de imóveis rurais, um curso que nós estamos atualizando no GeoEduc com o instrutor. Ok? Pessoal, então vamos iniciar, tá? Desejo um excelente aprendizado a todos e qualquer dúvida, novamente, reforço, vai mandando aqui no chat que no final a gente vai tirar esse espaço para bate-papo. Combinado? Paulo, então, se você puder compartilhar sua tela, a gente já inicia. Tá, joia. Vamos dar início, então. .
Delimitar e administrar territórios é uma preocupação muito antiga da humanidade. Desde as primeiras comunidades que se afixaram para o cultivo agrícola às margens dos grandes rios, até o surgimento das grandes cidades e impérios, há registros de iniciativas de ordenamento territorial, parcelamento do solo, cobrança de impostos territoriais, estimativa de produção agrícola por área plantada e registro de títulos de propriedade de imóveis. Nessa primeira figura, nós podemos observar um dos mapas mais antigos já encontrados, datados de 1500 anos antes de Cristo, entalhados em tábuas de argila e se referem à região da cidade babilônica de Nippur, e mostra aí, juntamente com outras tábuas que também foram encontradas na região com escrituras, entre aspas, de imóveis, o interesse do Estado na administração do território. Outro exemplo clássico é a pintura egípcia datada de 1400 anos antes de Cristo, que registra os funcionários do império, chamados rope stretchers, os esticadores de corda, medindo um terreno de campo agrícola, que era uma atividade comum para a divisão e demarcação de glebas das terras do império, destinadas à finalidade agrícola, e estimativa de cobranças de impostos dos arrendatários das terras do império. Dando um salto na história, no Brasil, a estruturação fundiária se iniciou por volta de 1530, com a criação das capitanias hereditárias e do sistema de sesmarias. E tivemos uma das primeiras iniciativas de ordenamento territorial em 1850, pela promulgação da Lei 601 de 1850, conhecida aí como Lei de Terras, com o intuito de regulamentar a ocupação das terras públicas sem destinação, pela proibição da ocupação dessas áreas e determinação de que a aquisição de terra só poderia ser feita mediante pagamento em dinheiro. Já em outro momento histórico, com a intenção de adequar a estrutura agrária do país às necessidades do desenvolvimento econômico, no início do regime militar foi promulgada a Lei 4054 de 1964, conhecida como Estatuto da Terra, e que tinha como objetivos a execução da reforma agrária e o desenvolvimento da economia agrícola no país. Embora a reforma agrária não tenha sido colocada em prática, a promulgação dessa lei e as atividades subsequentes tiveram grande importância no ordenamento territorial do país. Outros dois marcos históricos importantes na gestão fundiária do Brasil foram a criação do INCRA em 1970, que absorveu as atribuições de execução da reforma agrária e a realização do ordenamento fundiário no país, e a promulgação da Lei 6.015 de 1973, conhecida como Lei de Registros Públicos, que dispõe sobre o registro de imóveis e a responsabilidade dos ofícios de imóveis, nos cartórios de registro de imóveis, em garantir a autenticidade, a publicidade e segurança dos atos jurídicos de direitos reais sobre imóveis, estabelecendo, então, o direito de propriedade imobiliária por meio de registros de imóveis. Esses dois eventos eles definiram a forma em que a gestão fundiária seria institucionalizada no Brasil a partir daquele momento. O INCRA com a responsabilidade cadastral e os cartórios com a responsabilidade de qualificação e registro. Embora a Lei de Registros Públicos regulamentasse a propriedade imobiliária por meio dos registros de imóveis, a inexistência de normatização e acesso a tecnologias na época, proposicionamento e descrição de limites e confrontações de imóveis rurais e a não obrigatoriedade de comunicação entre essas duas instituições, cartórios e INCRA, resultou em descrições vagas e imprecisas dos imóveis rurais, impossibilitando a contextualização geográfica das informações fundiárias que foram geradas nessa época, e a análise dessas informações de forma integrada, bem como a manutenção de informações atualizadas de cadastro e de registro. Somente então, em 2001, a gestão fundiária propriamente dita é implementada no Brasil pela instituição do georreferenciamento de imóveis rurais como instrumento de gestão fundiária, pela Lei 10.267, conhecido como Lei do Georreferenciamento, que altera os dispositivos da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, regulamentando a descrição de imóveis rurais por meio de memorial descritivo, com coordenadas dos vértices de limite referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, com precisão posicional fixada pelo INCRA, através das suas normativas, e assinada por profissional habilitado com a devida anotação de responsabilidade técnica. Na sequência, em 2002, o Decreto 4.449 inclui a Lei 10.267
o dispositivo de certificação de imóveis rurais, no intuito de validação das poligonais que representam os imóveis rurais, principalmente quanto à sobreposição de áreas, e essa função de certificação foi atribuída ao INCRA, que, de acordo com o decreto, deve realizá-la de acordo com o ato normativo próprio. E o INCRA, então, em 2003, no ano seguinte, lança a primeira edição da norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, que define os primeiros padrões de precisão posicional, padrões para identificação e reconhecimento de limites e métodos de posicionamento a serem aplicados para a descrição dos limites e confrontações de imóveis rurais. Em 2010, a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, primeira edição, foi atualizada pelo lançamento da segunda edição, e a partir de 2013, a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, terceira edição, passa a vigorar, né, e é atualmente a norma vigente, dando início ao que nós podemos chamar de fase digital do georreferenciamento de imóveis rurais, devido ao fato de ter sido implementado um sistema digital de gestão fundiária, o SIGEF, onde todas as informações cadastrais e geométricas dos imóveis rurais podem ser armazenadas e analisadas de forma integrada em um sistema unificado. O parcelamento do solo de imóveis rurais ele pode ser entendido como o ato de fracionar a área de um imóvel em uma ou mais unidades de áreas menores juridicamente independentes. A demanda pelo parcelamento do solo pode acontecer devido a motivações diversas, tais como a necessidade de partilha de um imóvel para herdeiros após o falecimento de um titular, ao interesse de um titular em vender partes do imóvel rural para finalidades agrícolas, ao interesse de exploração imobiliária em função da expansão urbana sobre o meio rural e ao interesse de exploração econômica de outras atividades que não agrárias, mas localizadas no meio rural, dentre outras motivações. Vamos então ao histórico da legislação sobre o parcelamento do solo de imóveis rurais no Brasil. O parcelamento do solo é pauta da legislação fundiária do Brasil desde a promulgação da Lei 4.504 de 1964, que é o Estatuto da Terra, que, dentre outros propósitos, tinha o intuito de criar diretrizes para o ordenamento fundiário do país. Para tanto, por meio desta lei foi estabelecido o conceito de módulo rural, que representa a unidade de área mínima a uma propriedade familiar para que esta desempenhe as suas funções sociais relacionadas à agricultura. Não sendo permitido, portanto, nos termos dessa lei, o parcelamento do solo em áreas inferiores ao tamanho do módulo rural definido para um município ou região. Na sequência, em 1968, o Decreto 62.504 de 1968 dispõe sobre os casos específicos de parcelamento do solo de imóveis rurais em áreas inferiores ao tamanho do módulo rural, em casos em que a área desmembrada comprovadamente assumisse a função distinta da função agrária, agropecuária, como no caso de empreendimentos do tipo postos de gasolina, indústrias, armazéns, hotéis, dentre outros empreendimentos que se localizem no meio rural. Já em 72, a restrição de parcelamento do solo, tendo o módulo rural como referência de unidade de área mínima, foi flexibilizada por meio da Lei 5.868, onde foi estabelecido o conceito de fração mínima de parcelamento, que corresponde, então, à área mínima em que um imóvel pode ser parcelado em função do município em que se encontra, ou melhor, em função da zona típica de módulo em que o município deste imóvel se encontra. As zonas típicas de módulo foram definidas a partir das instruções especiais expedidas pelo INCRA e levavam em consideração as características demográficas de cada microrregião e a aptidão aos diferentes tipos de atividades agrícolas. Portanto, a partir dessa lei e instruções especiais foram definidas para cada município o tamanho da fração mínima de parcelamento que podemos checar hoje no próprio CCIR do imóvel ou na tabela, na chamada tabela com módulos fiscais dos municípios na página do INCRA. Importante não confundirmos o conceito de módulo rural com o conceito de módulo fiscal. O módulo fiscal se refere a um valor de parâmetro de área também, mas é um parâmetro de área para classificação de imóveis rurais em pequena, média ou grande propriedade, utilizado para definir os beneficiários de programas sociais agrários, como o PRONAF, e outros benefícios destinados a pequenas propriedades. Ou seja, o tamanho do módulo fiscal para um município não influi diretamente sobre a legalidade do parcelamento do solo, assim como o tamanho do módulo rural
ou a fração mínima de parcelamento definidos para aquele município. Em 1980, foi lançada a Instrução Normativa do INCRA de número 17B, que dispunha sobre as exigências para pré-aprovação do INCRA a operações de desmembramento de imóveis rurais, em função da finalidade do desmembramento e da localização do imóvel, se em zona urbana ou de expansão urbana ou se em zona rural. Essa instrução normativa ela vigorou até 2015, quando foi revogada e substituída pela Instrução Normativa de número 82 de 2015, que é a instrução normativa vigente até hoje, devido à necessidade de disciplinar e uniformizar a participação do INCRA nas ações de parcelamento de solo de imóveis rurais, bem como de aperfeiçoar os procedimentos de atualização cadastral no Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é promovido pelo INCRA, tendo como principal motivações a modernização do sistema de gestão fundiária a partir da implementação dos sistemas digitais do SIGEF, que é o nosso sistema de gestão fundiária, e do SNCR, que é o nosso Sistema Nacional de Cadastro Rural, ambos agora digitais. Desde então, não cabe mais a pré-aprovação do INCRA para o parcelamento do solo, para as ações de parcelamento do solo, desde que seja respeitada a restrição da fração mínima de parcelamento, ou seja, desde que as áreas resultantes desse parcelamento do imóvel sejam maiores do que o tamanho da fração mínima de parcelamento definida para aquele município onde o imóvel se encontra. Então, a partir de agora, a partir da Instrução Normativa de número 82 de 2015, cabe ao INCRA somente a atualização cadastral pertinente no Sistema Nacional de Cadastro Rural em cada um dos casos em que houver essa necessidade de parcelamento. A revogação da Instrução Normativa de número 17B de 1980 e substituição aí pela Instrução Normativa de número 82 de 2015 gerou uma certa polêmica ao dispensar essa pré-aprovação do INCRA às ações de parcelamento do solo, o que resultou na necessidade de esclarecimentos por parte do INCRA e que foi feita a partir da nota técnica de esclarecimentos sobre a revogação da Instrução Normativa 17B de 1980. Foi lançado em julho de 2016 e é uma boa leitura para a gente poder compreender quais foram as modificações, de uma instrução normativa para outra. Lembrando que, mesmo se dispensada essa pré-aprovação do INCRA às ações de parcelamento do solo, desde que seja respeitada a restrição da fração mínima de parcelamento, o INCRA ainda atua na gestão fundiária, tanto na gestão de informações cadastrais, por meio do Sistema Nacional de Cadastro Rural, e atua também na gestão das informações espaciais via o georreferenciamento de imóveis rurais por meio do SIGEF, que é o nosso sistema de gestão fundiária, que são duas vertentes de informação, a cadastral e a espacial, que se complementam. Então, há ainda a necessidade de interação com o INCRA, por meio do georreferenciamento de imóveis rurais, nessas ações de parcelamento do solo. De acordo com a Lei 10.267 de 2001, a realização do georreferenciamento de imóveis rurais é obrigatória a todos os imóveis, em casos de operações como parcelamento, desmembramento, remembramento, transferência, titularidade e ações judiciais sobre imóveis rurais, e de acordo com a área total do imóvel e as datas de referências estabelecidas pelo INCRA, que atualmente todos os imóveis rurais com área igual ou superior a 100 hectares, para qualquer uma dessas operações, é obrigatório o georreferenciamento de imóveis rurais antes a qualquer operação de alteração no registro desses imóveis nos cartórios de registro. O georreferenciamento de imóveis rurais, então, ele é um instrumento de gestão fundiária do INCRA, instituído pela Lei 10.267 de 2001, que instituiu a identificação de imóveis rurais por meio de memoriais descritivos com coordenadas referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada aí pelo INCRA. E pelo Decreto 4.449 de 2002, que incumbe ao INCRA a certificação das poligonais de imóveis rurais conforme o ato normativo próprio. Então, o próprio INCRA, em 2003, lançou a primeira edição da norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, qual define aí os padrões para os métodos de posicionamento, sistema de referência, padrões de precisão posicional e descrição de limites e confrontações a serem utilizados
pelos profissionais que vão realizar o georreferenciamento do imóvel, né? Hoje a gente já está na terceira edição da norma técnica e temos o manual técnico de posicionamento e manual técnico de limites e confrontações que detalham os padrões vigentes atualmente, né? Esses padrões são essenciais para uma gestão eficiente e integração das informações fundiárias do Brasil, uma vez que os registros de imóveis antigos trazem informações imprecisas, né? Não há nenhum padrão de precisão posicional ou método de posicionamento definido. Então a gente encontra descrições de imóveis rurais com azimutes magnéticos, distâncias que foram medidas utilizando diferentes dispositivos aí, como trenas, cordas, teodolitos analógicos, e em sua maioria tendo como ponto de partida referências locais e subjetivas, né, como árvores, moita de bambu, confluências de rios, feições de relevo, né, que são aí feições que são sujeitas às mudanças na paisagem ao longo do tempo, e todas essas características tornavam operacionalmente impossível que essas informações dos imóveis rurais pudessem ser analisadas de forma integrada. Então era impossível montar um mapa, por exemplo, do acervo fundiário, mesmo de um único município. Ou mesmo armazenar essas informações em um banco de dados com informações geoespacializadas, que é o que a gente tem hoje com o CIGEF. Então, para ilustrar aqui um exemplo de descrição de perímetro em um registro antigo de imóvel rural, vejam só. Partindo da estrada municipal, numa moita de bambus, passa pela rede elétrica da CEMIG e faz canto até o brejo. Então veja que é praticamente impossível, pela interpretação do texto, chegar à localização exata desse imóvel. Inclusive, ele é um dos exemplos de descrição que não há nem distâncias nem azimutes para orientar aí essa descrição da geometria do imóvel. Então a localização do perímetro, nesse caso, ela só pode ser efetuada com a indicação in loco do proprietário. Veja só, mesmo que o cartório de registro de imóveis armazene essa informação eternamente, né, a única pessoa que consegue interpretar essa informação e levar a quem tiver interesse aos limites físicos do imóvel é o proprietário. Então a gente corre um risco muito grande de perder essa informação ao longo do tempo. Agora, vejamos aí um exemplo de descrição de perímetro padrão terceira edição da norma técnica de georreferenciamento. Então, observe aí que cada vértice do perímetro é atribuído um código único, onde os 4 primeiros caracteres eles se referem ao profissional que determinou as coordenadas desse vértice. Né? No caso aí as iniciais VB e I são as minhas, a minha credencial no INCRA para georreferenciamento. Né? O quinto caractere, que é M, P ou V, ele se refere ao tipo de vértice, né? Se ele foi ocupado e materializado, o vértice tipo M, só ocupado, vértice do tipo P, ou interpolado, um vértice do tipo V, e a numeração sequencial, que ela não se repete para cada tipo de vértice. Então, o profissional só usa um tipo de vértice com uma numeração uma única vez. Então, a gente tem um código único aí para cada vértice, suas coordenadas, né? Então não há margens para interpretação, né? Já que uma coordenada é uma posição única no globo terrestre e com um dispositivo de geolocalização é possível chegar até ela com precisão centimétrica, e além disso temos as informações aí de azimutes e distâncias dos segmentos que compõem a poligonal desse imóvel e as informações de confrontação, em que se descreve agora o imóvel confrontante e não mais o nome do proprietário do imóvel confrontante, que era outro grande problema aí das descrições antigas. Gostaria então de convidá-los a conhecer o nosso curso de desmembramento e remembramento de imóveis rurais, que já está disponível na página do GeoEduc, em que teremos uma carga teórica sobre a legislação relacionada ao parcelamento do solo, as soluções técnicas que podem ser utilizadas para cada caso e sobre o georreferenciamento de imóveis rurais, que é o mecanismo a ser utilizado para realizar as ações de desmembramento ou remembramento. Em cada sessão do nosso curso, nós teremos uma série de perguntas e respostas que vão auxiliar os alunos na fixação e aprofundamento no assunto,
recomendações de leituras extras também, e uma série de exercícios práticos para a elaboração das peças técnicas necessárias à montagem dos processos para essas ações. Tá ok? Muito obrigado e até mais. Opa, estão ouvindo aí, Paulo? Isso. Legal. Cortou no finalzinho ali, né, o vídeo. Não sei se foi só para mim, mas depois não se preocupe, pessoal. Era só um finalzinho mesmo. E aí depois o replay vai estar disponível. Não se preocupem. Ok? Bom, fazendo um gancho, né, com o replay, teve uma pergunta aqui do Nicolas de Castro. Ele perguntou se o vídeo vai estar disponível no site ou por e-mail. Fica tranquilo, tá? Vocês vão receber o replay dessa palestra, inclusive aqui o bate-papo, tudo que está rolando, por e-mail, tá bom? Então, no e-mail vocês vão receber um link para acesso, certo? A ideia do webinar foi mais uma contextualização histórica mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida um pouco mais técnica, pode enviar aqui no chat que a gente vai tirar aqui uns 20 minutinhos para responder, tá bom? Paulo, para aquecer aqui o nosso bate-papo, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui da Brena Silva. A Brena perguntou se nas normas técnicas de georreferenciamento, primeira e segunda edição, após o lançamento da terceira, elas são automaticamente tidas como cancelada ou ainda pode ser utilizada aí como base? Tidas como cancelada. Né? A partir da terceira edição da norma técnica para georreferenciamento, houveram uma série de alterações, né, nos procedimentos para realizar o georreferenciamento, e a primeira e a segunda edição passaram a não valer mais as orientações que estavam nelas. Né? Inclusive, se a gente acessa hoje a página do CIGEF do INCRA, os documentos disponíveis para download para as orientações para realizar o georreferenciamento de imóveis rurais vão estar na página a terceira edição da norma e os manuais técnicos que detalham os aspectos da norma. Né? Então, primeira e segunda edição, elas servem como base para a gente entender como foi estabelecido o georreferenciamento no início, né? Mas para realizar mesmo um trabalho de georreferenciamento, a gente tem que seguir a risca a terceira edição da norma. Show. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas Merson França. Ele pergunta, as áreas igual ou superior a 100 hectares, é obrigatório o georreferenciamento? Qual o prazo, o ano para a realização do georreferenciamento? Então, de modo geral, Paulo, eu não sei se você está por dentro ou não, gostaria que você explicasse aí como que está essa questão dos prazos para o GEO. Certo. Então, justamente, o georreferenciamento hoje, né, ele é obrigatório para todos os imóveis rurais, né, só que em função do tamanho desses imóveis rurais. Né, no prazo que a gente tem hoje, os imóveis de área igual ou superior a 100 hectares é obrigatório realizar esses procedimentos, tanto para parcelamento, desmembramento, remembramento ou qualquer tipo de retificação na matrícula desse imóvel, ele é obrigatório ser realizado utilizando o mecanismo do georreferenciamento. Né? Para imóveis menores, ainda tem um prazo mais extenso, né, em que ainda se pode realizar esses procedimentos diretamente ao cartório, né? Mas mesmo que os imóveis sejam menores que 100 hectares, ao se fazer um trabalho para um desmembramento ou para um remembramento, o trabalho de elaboração das peças técnicas ele é praticamente o mesmo, sendo para o georreferenciamento ou sendo diretamente com o cartório. Então, vale a pena já ser feito diretamente o georreferenciamento, mesmo que o imóvel seja de área inferior a 100 hectares, né? Mesmo que não tenha vencido o prazo para ele ser georreferenciado. Muito bem. Tem uma pergunta interessante aqui do Jorge Cassina. Ele perguntou o seguinte, ó, podemos desmembrar ou aglutinar imóveis rurais sem georreferenciamento? Ou o geo é condição para tal? Então, eu imagino que ele tem uma área, né, que foi solicitado aí o desmembramento,
e ele pergunta se para desmembrar precisa passar primeiro o georreferenciamento da área completa para depois fazer esse desmembramento. Então, isso foi respondido mais ou menos nessa última pergunta que a gente colocou. Se esse imóvel, se a área total desse imóvel for igual ou superior a 100 hectares, é obrigatório. Então, chegando no cartório para fazer qualquer edição na retificação ou edição, cancelamento de matrícula desse imóvel para fazer o desmembramento, vai ser necessário realizar o georreferenciamento primeiro. Se o imóvel tiver uma área inferior a 100 hectares, é possível fazer esse procedimento diretamente com o cartório, sem ter que passar pelo CIGEF-INCRA. Né? Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio, que é mais voltada para legislação e a norma, né? Ele pergunta, da boa noite, né? E pela norma do INCRA, para fazer um desmembramento, ele precisa conferir os vértices implantados? Bom, tem que entender melhor essa pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Conferir os vértices implantados. Você deve estar se referindo a um imóvel, a fazer um desmembramento de um imóvel que já esteja georreferenciado, né? Bom, se esse imóvel já estiver georreferenciado no sistema CIGEF-INCRA e tiver consultação de registro confirmada, né, que o imóvel já foi georreferenciado e registrado, você não precisa medir novamente a área do imóvel, né? A gente pode fazer o download das informações da base de dados do CIGEF com a área total do imóvel, e se não for necessário criação de novos vértices, né, para esse parcelamento, se a gente puder seccionar a área desse imóvel utilizando os próprios vértices que já existem, não é necessário o levantamento de campo. Então, a gente pode simplesmente criar as poligonais de parcelamento, que vão ser as poligonais resultantes aí desse processo de desmembramento, fazer o desmembramento via CIGEF-INCRA e depois solicitar essa criação das 2 novas matrículas, ou 2 ou 3, que vão resultar no desdobro desse imóvel. Legal. Perfeito. Bom, enquanto você dá uma olhada aí nas perguntas que estão chegando, Paulo, eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela e explicar a condição que nós estamos lançando aí, que é justamente esse curso novo sobre desmembramento e remembramento de imóveis rurais. Tá? Então, vou compartilhar minha tela. Tem pessoas aqui perguntando como que insere o cupom e como vai conseguir essa condição especial que vai até a meia-noite de amanhã. Tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Avisa, por favor, quando vocês estiverem vendo. Tá vendo minha tela? Sim. Legal. Pessoal, então é o seguinte, quando vocês clicarem nesse banner que está disponível aí no lado direito de vocês do chat, vocês vão ser redirecionados, então, para essa página. Essa página aqui, ela vai explicar sobre esse novo curso que nós estamos lançando, tá? Que é o curso sobre desmembramento e remembramento de imóveis rurais. Então, se você tem algum problema ou ainda quer aprender como que faz isso na prática, tá? Esse é o treinamento direcionado, tá? É interessante que você tenha, né, aí um conhecimento prévio nos conceitos de georreferenciamento de imóveis rurais, tá? Então, ele vai partir, né, sobre o que é georreferenciamento, parcelamento, unificação de áreas, vai direcionar para algumas situações específicas, né, inclusive aqui explicando essa questão de parcelamento de imóveis não certificados, e ele vai focar muito, não sei se estão conseguindo ver, tá, na prática. Então, ele vai ser composto aqui por 5 exercícios, tá? Vai fazer na prática aqui a planilha ODS, vai preparar essa planilha tanto para desmembramento quanto remembramento, tá? E aí, por fim, elaborar as peças técnicas, tá bom? Para esse curso, tá? Ele é um curso quantitativo total aqui de 4 horas, tá? É um curso mais direcionado se você está tendo esse tipo de problema, tá? E também ele vai utilizar estes 4 softwares aqui, tá bom? Então, o TopoEVN, que é um software que foi lançado pela Métrica, né, há um tempo atrás, agora tem o Métrica Topo, a gente também vai ver a possibilidade de fazer no Métrica Topo. O Google Earth Pro, que é um software gratuito, o LibreOffice também, e o CIGEF, que é a infraestrutura, né, onde a gente vai acessar lá o
portal para submeter esse remembramento ou desmembramento, tá bom? Bom, até a meia-noite da manhã, pessoal, vocês têm uma condição especial, que é 25% de desconto, tá? Para vocês conseguirem esse desconto, basta clicar aqui em comprar agora, tá? Quando você vai clicar em comprar agora, você vai ser direcionado para o carrinho, e aqui vocês vão colocar o cupom de desconto. Nesse caso, né, o cupom é Desmembra25, tá? Aplicando esse cupom, vocês vão ter automaticamente 25% de desconto em qualquer um dos métodos de pagamento, tá bom? Então, vocês podem parcelar, inclusive, em até 6 vezes, tá? No cartão de crédito, combinado? Então, esse curso, pessoal, ele já está disponível, já foram gravadas videoaulas, então, se vocês adquirirem, vocês podem começar hoje mesmo a praticar, tá bom? Então, é uma excelente oportunidade aqui para vocês aperfeiçoarem ainda mais aí seus conhecimentos, tá bom? Eu vou voltar agora aqui para a gente finalizar com algumas dúvidas e também, claro, se tiver pergunta aqui com relação a esse treinamento que nós estamos lançando, fique à vontade, tá? Aqui, voltei. De volta. Bacana. Paulo, você viu alguma pergunta que merece destaque aí? Tem uma pergunta aqui do Djalma Wood, né, que ele está perguntando sobre a ART. Vou ler a pergunta toda aqui para ficar bem explicado. Então, no caso do desmembramento de um imóvel rural, o profissional deve emitir uma ART correspondente. Essa ART deve estar relacionada à área total do imóvel ou à área desmembrada. Bom, tem o desmembramento de imóveis rurais, ele tem várias ramificações, né? Assim como a gente coloca lá no curso várias situações em que a gente tem que enquadrar uma solução técnica específica para cada uma. Mas, de fato, já tem um imóvel certificado e consultação de registro confirmada, e existe a demanda por fazer o desmembramento desse imóvel, é necessário, sim, gerar uma nova ART para assumir a responsabilidade técnica por esse desmembramento, né? E na própria ART pode-se mencionar a área total desse imóvel e no texto explicativo colocando que está sendo uma responsabilidade sobre um desmembramento de um imóvel. Mas é necessário, sim, criar uma nova ART para esse trabalho de desmembramento, né? Por mais que já tenha sido feita uma ART pelo levantamento do imóvel e georreferenciamento inicial, é necessário uma nova ART para assumir a responsabilidade técnica pela divisão da área, né? Legal. Bom, tem mais alguma dúvida que você queira destacar aqui já para finalizar por conta do nosso tempo? Eu acho que... Para fechar aqui, eu tenho uma do Juan Silva, né? Ele pergunta o seguinte, vamos lá. Com o georreferenciamento de imóveis rurais, as informações são úteis apenas para os fins de certificação? Há algum benefício do conhecimento da área para aplicação na agricultura? Então, eu imagino aí do que a gente pode aplicar de técnicas que são utilizadas hoje no georreferenciamento de imóveis rurais aí para... na agricultura para aumentar a produtividade, enfim. Né? Qual que é a sua ideia com relação a isso? O georreferenciamento, eu sempre falo isso tanto nesse curso do desmembramento quanto no curso do georreferenciamento. Ele tem uma série de vantagens também para o proprietário, né? Inclusive, esse é um argumento que a gente utiliza para vender esse tipo de serviço na consultoria. O georreferenciamento não é só uma burocracia que a gente tem que cumprir, né, para o imóvel rural, porque ele padroniza a descrição do perímetro desse imóvel. Então, como a gente viu aí na parte final da palestra, as descrições antigas dos imóveis rurais são muito precárias, né? Então, se, por exemplo, o proprietário desse imóvel rural falece, muitas das vezes os herdeiros têm muita dificuldade em recuperar essas informações de onde está o perímetro desse imóvel, se eles não tiverem uma pessoa que conheça de fato os limites físicos do imóvel, né? Então, o principal argumento para o georreferenciamento, da vantagem do georreferenciamento para o proprietário é justamente essa segurança,
Porque um levantamento feito nos padrões da terceira edição da norma técnica, qualquer profissional da área de geomensura, né, consegue recuperar essas informações de localização desse perímetro desse imóvel, e como essa informação está cadastrada no CIGEF, registrada por um cartório de registro, não tem dúvidas, né, não há questionamento sobre qualquer litígio que tiver com algum confrontante. Então, principalmente isso. Agora, pensando assim, para fins governamentais, né, para o governo é muito interessante que ele tenha essa noção da malha fundiária dos imóveis rurais do Brasil, né, para que ele saiba a quem pertence cada um desses imóveis, qual a finalidade que ele está sendo aplicado, para poder direcionar corretamente aí os recursos para potencializar essas atividades que são realizadas nessas áreas, e também para fiscalizar as atividades que estão acontecendo dentro dessas áreas, né? Por exemplo, os passivos ambientais, os crimes ambientais que acontecem em áreas e que são possíveis ser detectados por sensoriamento remoto. Se a gente conhecesse a malha fundiária do Brasil como um todo, seria possível identificar exatamente de quem é aquela área e o que aconteceu ali para poder tomar uma medida com relação a esse crime ambiental, por exemplo, né? Perfeito. Muito obrigado aí pela sua, não só a sua explicação, mas também a sua aula como um todo, né? Acredito que foi muito proveitoso. Nós passamos aí de 110 pessoas conectadas de forma em tempo real, né, ao mesmo tempo aqui. Então, isso é bem expressivo e mostra como o assunto é extenso, né? Então, estou chegando até mais dúvidas aqui agora, mas, infelizmente, pessoal, por conta do tempo, a gente vai deixar para responder elas via e-mail offline, tá bom? Bom, Paulo, então, para finalizar aí, eu gostaria de pedir suas considerações, tá? E agradecimentos aí para encerrarmos essa palestra. Bom, pessoal, só agradecer a presença de todos nesses dias aí que estão sendo difíceis para todo mundo, né? E é isso. Espero ter contribuído com vocês com informações úteis, né, nessa pincelada rápida aí que a gente deu sobre o desmembramento. É um tema bastante extenso, né, tanto para imóveis rurais quanto para imóveis urbanos, e a gente tem que buscar essas informações que estão soltas aí nas legislações e nos manuais e nas experiências dos colegas que trabalham nessas áreas, né? Então, muito obrigado a todos pela presença. Legal, muito obrigado, Paulo. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Só lembrando uma coisa, o curso, o cupom, vocês podem fazer até a meia-noite da manhã. Então, 23h59 segundos, vocês podem fazer a matrícula com 25% de desconto, tá? O treinamento, tá? O treinamento, vocês também contam com o suporte do especialista. Então, vocês, ao finalizar ou durante o curso, vocês têm suporte durante 3 meses, tá bom? Então, qualquer dúvida, seja ela teórica ou técnica, no software em si, vocês têm suporte não somente com o professor, né, também, obviamente, isso é ótimo com o professor, mas também temos a equipe de tutoria aqui, que pode estar orientando vocês de forma mais específica no manuseamento de software e assim por diante, tá bom? Então, vocês também têm o suporte, tá? E o terceiro aviso que eu deixo para vocês é que o replay, tá? Reforçando, vai estar disponível no e-mail. A gente vai levar um link para vocês. E aí é só acessar, vai ser um vídeo do YouTube, tá bom? Vocês podem estar acompanhando tudo que rolou aqui nessa noite. Se você perdeu aí, né? Eu sei que a criançada, às vezes, muitas vezes, né? Quer um pouco de atenção e tal, então isso acaba atrapalhando, né? A absorção do conteúdo. Então, não se preocupe que o replay vai estar disponível para vocês e vão poder acessar aí com calma. E um último aviso, só lembrando aí, se cuidem, né? Aproveitem aí o momento para ficar em casa com a família e se cuidem aí, que vai ser uma coisa, esperamos todos, passageira. Combinado? Paulo, muito obrigado. Teremos novidades aí na gestão territorial nos próximos meses e convido a todos a acompanhar o GeoEduc nas redes sociais, se inscrever também no canal do YouTube para receber os vídeos aí em primeira mão. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.